é que ficou os estaduais? Vamos ver agora. Vamos começar com o Campeonato Cearense, onde o Fortaleza ganhou do Ferroviário de 2-0 no jogo de ida e de volta, resultando num placar de 4-0 no agregado, sendo assim Fortaleza classificado para a final do Cearense. Mas agora, quem vai ser seu oponente? E eu te respondo, o oponente do Fortaleza vai ser o Ceará, já que ele ganhou de 4-0 do Floresta no segundo jogo, e no primeiro ganhou de 3-0, dando um placar de 7-0 agregado. Então a final vai ser Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense. Agora, no Campeonato Paulista, um dos campeonatos muito bons, onde teve a melhor quarta de final. Palmeiras ganhou do Capivariano por 4-0, com um gol do Victor Roque aos 6 minutos e aos 36. Andrés Pereira de pênalti já no finalzinho do jogo. E depois Ramon Sousa também no finalzinho do jogo. Para mim, o melhor jogo da rodada do Paulista, Santos e Novo Horizontino, onde o Novo Horizontino abriu o placar com o Rômulo já no finalzinho do primeiro tempo. Vem segundo tempo, o Gabriel Bom Tempo faz aos 65 minutos, e onde todo mundo estava achando que o jogo ia para os pênaltis, já estavam imaginando como é que o Neymar iria bater. Vai lá, o Naldi aos 90 minutos, nos acréscimos, no finalzinho do jogo, último lance. Quem se afastar ou fizer gol, apitava e acabava. E foi isso que aconteceu. Gol do Novo Horizontino, o juiz já na mesma hora apitou. Novo Horizontino classificou. E vocês estão falando, não, classificou não, porque tem segundo jogo. O Campeonato Paulista, ele não tem segundo jogo, ou seja, o time tem que jogar pra valer. Ele não vai ter segunda chance. E foi o que aconteceu. Novo Horizontino, que é um time pequeno e sempre incomoda os gigantes paulistas, ganhou do Santos. E eu acho que é um oponente muito forte e concorrente ao título do Campeonato Paulista 2026. Também tivemos Corinthians e Portuguesa, onde o Corinthians empatou com a Portuguesa. A Portuguesa abriu o placar com o ZV aos 37 minutos. Foi a mesma coisa do jogo do Santos. Todo mundo achando que a Portuguesa iria ganhar. Só que aí o Corinthians vai lá, empata com o Vitinho e nos pênaltis ele passa, fazendo 8 gols e a Portuguesa 7. Com muito provavelmente o Hugo Souza catou um pênalti aí. Também tivemos São Paulo e Bragantino, que também foi outro jogaço. O São Paulo abriu o placar com o Bobadilha aos 40. Aí o Lucas fez aos 52. Gustavo Marques diminuiu aos 72. Aí vai lá, Alan Franco expulso, o Bragantino podendo ter a chance de empatar. Lá também tem o Juninho Capixaba, que foi expulso no finalzinho do jogo. São Paulo classificado. Então estão aqui os confrontos do Paulistão. Corinthians e Novo Horizontino e o clássico Choque Rei, o clássico paulista, e um jogo que eu acho que vai ser um jogaço, São Paulo e Palmeiras. Onde eu acho que daqui passa Corinthians e Palmeiras, dando de novo a mesma final do ano passado. Eu não consegui pegar os jogos do Campeonato Baiano, mas a semifinal já está definida. Vitória e Jacuipense e Bahia e Juazeirense. É assim que fala, eu acho. Agora, no Campeonato Mineiro, o meu Galão, ele decepcionou. Onde o América, ele fez 1-0, só que o gol foi anulado. Galo aí o Galo abriu o 1-0 com uma tabela linda entre Dudu, Hulk e Scarpa. Só que aí no finalzinho deixaram o América empatar. E tipo, se vocês falam que o erro foi do Preciado, Preciado não joga bola, eu concordo que o Preciado não joga bola no Galo, mas o erro não foi dele. Porque, tipo assim, quem estava jogando bem? Maicon e Dudu. Aí tirou eles, colocou Igor Gomes e Coelho. Certo? Até aí tudo bem. Só que o Maicon, ele estava sendo o leão, do meio campo. Aí tirou ele,
O Lucas Gonçalves, né, subiu Alan Franco como primeiro volante improvisado, sendo que tinha o Pérez no banco. Aí colocou Igor Gomes no lugar do Maicon. E aí o Coelho no lugar do Dudu. Aí a bola, que era pro Igor Gomes matar e não deixar chegar, né, no Yarlan, né, tipo assim, tem aquela função meio zagueirística. Ele não conseguiu fazer isso, a bola caiu no pé do Yarlan. O Juan Tressoldi ficou cercando ali, onde eu também acho que foi um erro dele também, porque se ele desse uma falta ali para matar o lance, acabava tudo. Mas aí também não deu certo. E aí sobrou só pro Preciado. Só que a cagada já estava feita. E essa cagada começou com o Lucas Gonçalves com as suas substituições horrorosas. E se não fosse por causa disso, o Atlético teria levado vantagem para o Independência. Também tivemos Cruzeiro e Pouso Alegre, onde estava botando muita fé no Pouso Alegre, só que o Cruzeiro se vingou. Porque no primeiro confronto entre Cruzeiro e Pouso Alegre, o Pouso Alegre ganhou pelo placar de 2-1. E o Cruzeiro fez 2-1, né, assim, em cima do Pouso Alegre, onde eu não entendi o que aconteceu, porque o Vidalba do nada empurrou o jogador do Pouso Alegre. Aparentemente estava querendo que o Pouso Alegre classificasse, né? E agora vamos ver no que o Pouso Alegre vai fazer lá no Mineirão. Se vai classificar ou não, depende muito do Pouso Alegre. Agora, lá no Campeonato Goiano, tivemos o primeiro jogo, o jogo de ida, né, da semifinal. Atlético Goianiense e o Vila Nova, o Tigrão de Goiás, onde o Vila Nova ganhou de 2-0. Não, Vila Nova não. Gente, calma lá. Eu não estou prevendo que o Vila Nova vai ganhar do Atlético Goianiense no segundo jogo. Isso aqui só foi um erro, porque eu tô com o Vila Nova na cabeça. Atlético Goianiense ganhou de 2-0 do Vila Nova no Campeonato Goiano, levando vantagem, né, para o jogo de volta. Também tivemos Goiás e Anapolina, onde o Anapolina surpreendeu, porque para mim o Goiás ia ganhar fácil. Mas aí foi outro aí mas aí o Anapolina chegou e tirou o empate do Goiás de 2-2. Agora, no Campeonato Gaúcho, eu fiquei com dó, velho, do Ipiranga, porque tomou uma sova do Internacional. Primeiro jogo ficou 3-0 pro Inter. Segundo jogo, o Inter não teve dó, ganhou de 4-0 do Posto Ipiranga, deixando um placar no agregado de 7-0. Inter já está na final, mas de novo, quem vai ser o oponente do Inter? E eu já tenho uma ideia de quem eu acho que vai ser. Claro que tinha que ser ele, né? Grêmio. O Grêmio e o Juventude empataram nos 2 primeiros jogos, em 1-1. E aí, quando foi para os pênaltis, o Grêmio humilhou o Juventude, já que tem batedores melhores. E aí, ganhou de 4-1 do Juventude nos pênaltis. E ele, adversário do Inter na final. Vamos ter um clássico Grenal. E é como eu disse, de qualquer forma, como eu disse no vídeo, quem iria para a final ou ia ser o Inter ou o Grêmio. Se não fosse um dos dois, tinha que ser pelo menos um Caxias do Sul, tinha que ser pelo menos um Juventude, um São José, um Novo Hamburgo, pelo menos uma das 4 forças do Rio Grande do Sul, tirando o Grêmio e o Inter. Também tivemos Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca, onde surpreendendo o Zé Pessoas, porque a fase do Vasco é muito ruim. Fluminense ganhou de 1-0. Fluminense que está invictaço. Desde 2025 ele não perde, né? Ele não perde contra o Beldia. Ficou 2025 e até agora na temporada de 2026 sem perder desde que o Zubeldia assumiu. Olha isso, cara. E é como eu digo, cara, eu só fico imaginando o Diniz na entrevista. Olha, a gente perdeu de 1-0, mas olha, se você for dar o nosso saldo de gols. Aí, é caso que o Diniz, o problema dele é que ele não serve como técnico. Assim, ele às vezes é um bom técnico. Ele começa bem, mas depois vai caindo. E ele falou que o time dele tá bom porque ele olha muito só as estatísticas. Mas foda-se as estatísticas. O importante é se você perdeu ou se você ganhou. Se você perdeu, acabou. Não tem que falar nenhuma desculpa que você foi bem, foi nada. Você foi uma bosta. Se você perdeu, é porque você foi uma bosta no jogo. E tivemos Flamengo e Madureira e a mesma coisa. Surpreendendo 0 pessoas, Flamengo voltou a ganhar e ganhou de 3-0 do Madureira. E eu acho que a final do Carioca vai dar Flamengo e Fluminense surpreendendo ninguém, como eu disse.
Tivemos também campeonato catarinense, onde tivemos Brusque e Chape. Me desculpe que eu tô com soluço. E aí o Brusque ganhou o primeiro jogo de 1-0 e o segundo jogo a Chape ganhou de 3-0, fazendo assim 3-1. Mas e agora? Quem vai ser o adversário da Chapecoense? Aí a resposta, o Barra, mas não é barra de chocolate, não é barra de Ferreiro Rocher, não é nada. É só o Barra, o time Barra que ganhou do Camboriú. Gente, olha os nomes. Ganhou do Camboriú de 3-0. Mas no primeiro jogo ficou 1-1. Ou seja, se você souber somar 2 mais 2 em matemática, sabe que ficou 4-1. Então tá aí, a final está definida. Campeonato Catarinense 2026 vai ter a final Chapecoense e Barra. Agora, pelo Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz tropeçou. Eu estava botando muita fé no Santa Cruz, hein? Ele vai lá e tropeça. Aí o Náutico ganhou de 2-0 do Santa Cruz, fazendo 3-0 no agregado. E quem vai encarar o poderoso Náutico? Te respondo. Vai ser o Sport Recife, porque no jogo contra o time de Wagner Love, Retrô, o Sport ganhou de 3-2. E no primeiro jogo de 1-0, ou seja, 4-2 no agregado. E eu acho que essa final vai dar Náutico. Essa final deu em 2024. Sport ele ganhou em 2024. Mas eu acho que vai dar Náutico. Acho que o Náutico vai se redimir e vai se vingar contra o Sport. Também tem o Curitiba e o Operário, onde surpreendentemente eles empataram 2-2 de novo. E nos pênaltis, o Operário passou em cima do Curitiba. Sim, Curitiba não foi para a final. Então, se o Curitiba não foi, o Atlético Paranaense, né, falando assim, ele deve ter ido. Não foi. O primeiro jogo ficou 2-2, igual do Curitiba. Atlético Paranaense perdeu para o Londrina. E aí ficou 3-2 no agregado. Então sim, a final. Ou se não vai ter Atlético Paranaense, não vai ter Curitiba na final, vai ter Operário e Londrina. Para mim, o Campeonato Paranaense surpreendeu, tá? Surpreendeu. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelos soluços que eu tive durante o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e falou!